não podemos jamais esquecer que o próximo presidente da República vai indicar, já no ano que vem, em 2023, 2 novos ministros do STF. Isso é importantíssimo, repito, importantíssimo a gente pesar, refletir, pois o PT sempre foi o grande defensor da legalização do aborto e da maconha, processos que tramitam na Suprema Corte. Portanto, cabe a nós agora conquistar, coração a coração, pesar para que possamos defender a vida, a dignidade, a integridade das famílias brasileiras contra a velha política da corrupção e degradação dos costumes. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância. Senhor presidente, quero falar como líder da bancada do PT, porque nós fomos citados pejorativamente pelo orador anterior. Eu queria me manifestar sobre as acusações que ele fez aqui. Pois não, pode falar, senhor. Senhor presidente, o meu colega Girão, repetidas vezes dos últimos tempos para cá, repetindo o mesmo discurso. Parece que é a mesma cópia que ele lê todo dia. Negócio do aborto, negócio da droga, nas ditaduras sanguinárias, corrupção do PT, etc, etc. Acho que não tem outro discurso. Não sei o que está movendo o senador Girão nesses últimos tempos. Será desespero porque o seu governo está sendo derrotado nas urnas? O que é? Esse discurso do Girão é puro ódio. Ele fala de ditadura sanguinária, o discurso dele é puro sangue. Chega, salta pelos olhos o sangue que ele se manifesta. Repete mentiras que já foram resolvidas nos tribunais. Vem falando coisa de 2089, quando ainda os nossos adversários já nos acusavam disso. A morte do Daniel, a morte do Toninho, antes de ontem surgiu até do Toninho lá de Santos. E todas essas coisas. A questão do aborto. Aonde é que está no programa do PT que nós defendemos essa questão do aborto? Lembro de 89, quando houve o sequestro do Abílio Diniz, que pegaram a camisa da campanha do Lula e vestiram nos sequestradores, como se foi o pessoal do PT que sequestrou o Abílio Diniz. Isso não nos derrubou. Foi nós que detonamos isso na história do Brasil. É lógico que no processo de governos tem corrupção, como teve na Petrobras. Tem corrupção, como teve na Petrobras. Mas inventaram um bocado de coisas, processos mal resolvidos, sem provas, manipulados. E olha, Girão, não vai ser com esse teu discurso todo dia aqui que vocês vão virar. É esse o teu papel que tu está fazendo aqui, tentando virar, avisar os desavisados. Ah, o PT é corrupto, o PT defende o aborto, o PT matou o Daniel, matou não sei o que mais. Mestre, procura outra tática eleitoral para vocês correrem atrás dos 6 milhões, para vocês virarem. Com relação ao governo federal, várias dessas situações que nós passamos aqui por tantas votações, eu votei contra, derrubando vetos presidenciais. A minha independência é clara aqui. Vou continuar fazendo esse contraponto ao governo com essas bandeiras. Agora, não dá para comparar, né, gente? Não dá para comparar, pelo amor de Deus. Gente, essa questão de aborto e droga revela muito a sociedade. Talvez o senador Paulo Rocha não lembre, eu sei que ele é histórico no PT, mas talvez não lembre que 2 deputados federais do PT, 2, praticamente foram expulsos do partido por defender o aborto, porque eram contra o aborto. 2007.
Teve julgamento, senador Cajuru. Teve um tribunal. O presidente, sabe quem era do PT? Berzoini. Por poucos votos, eles não foram expulsos. Mas sabe o que aconteceu, senador Cajuru? Eles tiveram a coragem de tirar os direitos do parlamentar, de fazer proposição de projeto, de falar na tribuna. Viraram deputados zumbis, só porque defendiam a vida, só porque... Não, só para concluir, porque tem alguns senadores aguardando. Perdão, mas só para concluir, só porque eram contra o assassinato de crianças. A maconha, vai ver quem são os líderes lá no Congresso Nacional para liberar a maconha. Vai ver quem é autor de projeto lá. Brasil precisa ir atrás. São do PT. Por quê? Por que a gente não quer revelar, não pode revelar isso no momento crucial, onde a droga está devastando a vida, famílias inteiras, com filhos perdidos para a droga? Então, para concluir, num país sério, onde a justiça é uma justiça séria, com todo respeito, jamais um ex-presidente condenado em 3 instâncias da República, por 9 juízes diferentes, citado, seu nome citado, em centenas de delações premiadas de corruptos, seria candidato a presidente. Então, senhor presidente Zalci, eu queria fazer esse contraponto. Jamais vão colocar mordaça em mim. Enquanto eu tiver com saúde, eu estarei aqui revelando para a população a verdade sobre o que está em jogo para os nossos filhos e netos. Nesses 40 segundos que me faltam, eu quero dizer o seguinte: o jogo é tão sujo. Lembra da CPI que nós participamos no ano passado? Com quem que a cúpula está toda abraçadinha hoje? E eu falava, isso é palanque eleitoral. Isso é só para desgastar, isso é contra o Brasil. Queriam investigar a corrupção, nada. Os estados e municípios estão cheios de provas. Senador Girão. Estão todos juntos com o ex-presidente Lula. Aquela cúpula da CPI, todo mundo abraçado fazendo campanha para o Lula. Muito obrigado, perdão pela demora. Senador Confúcio.